Olá, bom dia. Você já ouviu falar no teste da bochechinha? É um teste relativamente novo, tem mais ou menos uns 4 anos, mas o importante é que ele é capaz de detectar mais de 340 doenças. Quer dizer, são possibilidades de tratamento para todas essas doenças que são detectadas. E, como a gente sabe, em saúde, prevenção é tudo. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo sobre esse assunto foi o Felipe Albuquerque Marques, que é diretor científico do LACMAR. Bom dia. Bom dia, Elda. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Para a gente do LACMAR é um prazer estar aqui falando de um assunto tão relevante. Pois é, quando a gente pensa assim, a gente é um teste do pezinho, que continua valendo, ótimo, tem teste da orelhinha e agora a gente tem o teste da bochechinha. Aí a gente pode pensar assim, não são testes demais para detectar praticamente as mesmas coisas? Não, na verdade, esses testes detectam coisas distintas, né? Exceto o do pezinho com o da bochechinha agora, eles têm coisas em comum, mas a medicina vai avançando, né? E aí as pesquisas que são geradas lá na base, né, em grupos de pesquisas, vão fazendo com que essas descobertas cheguem na população para que a gente consiga dar mais qualidade de vida para quem precisa, né? Isso faz com que a gente aumente a expectativa de vida dos bebês, né? Aqueles principalmente mais vulneráveis. Então, é um teste que vem para somar. Eles são complementares, vamos dizer assim. Um não anula o outro, um não substitui o outro, eles são complementares, é isso? Perfeito, Helder. Essa é uma dúvida muito comum, principalmente quando se fala do teste do pezinho e do teste da bochechinha. Porque algumas doenças até são comuns aos dois testes, né? São investigados. Porém, o teste da bochechinha ele não substitui o teste do pezinho, porque no teste do pezinho tem doenças que não são genéticas. E o teste da bochechinha, ele só investiga doenças genéticas. E, diga-se de passagem, sim, que doenças genéticas? Hoje existem mais de 7 mil doenças genéticas catalogadas que podem acontecer em nós. Mais de 7 mil? Mais de 7 mil. Algumas acontecem na idade adulta, outras acontecem também na infância, mas não possuem tratamento. Então, esse teste ele juntou em um único exame aquelas doenças que se manifestam no início da vida e que possuem algum tratamento, ou seja, algum tratamento potencial. Porque a ideia do teste é dar tempo à família para se antecipar ao aparecimento dos sintomas. Eu acho que essa é a grande vantagem, né? Isso. A prevenção é sempre o melhor caminho para qualquer tipo de tratamento. Eu falei mais de 340, são na verdade 343 precisamente. 343 doenças potencialmente tratáveis. Que se detectadas a tempo, todas elas, de alguma forma, essas 343 doenças, se detectadas a tempo, através de um teste, elas são tratáveis, é isso? Assim, a gente tem uma ideia de que as doenças genéticas, de forma geral, não existe tratamento para essas doenças genéticas, é verdade. né? E muitas vezes é apenas assim um diagnóstico e a família não tem o que fazer. Isso tem muito a ver com o momento em que é feito o diagnóstico. Se esse diagnóstico é feito precocemente, aí existem possibilidades de tratamento. É claro que dentro desse grupo de doenças, dessas 343 doenças, existem aquelas que, se tratadas precocemente, a criança pode ter uma vida completamente normal, certo? A ausência da instalação da doença. No entanto, existem doenças, claro, também que o tratamento ele é paliativo, mas ele vai melhorar a qualidade de vida. Uma melhor qualidade de vida para a criança. Então o foco é, caso diagnosticado, fazer algo a tempo de proporcionar uma qualidade de vida para a criança. Aí a gente pensa assim, elas são detectáveis, são preveníveis ou tratáveis, vamos dizer assim, podem ter cura, podem ter tratamento, mas está falando de alguma coisa assim. Mas a gente fica pensando assim, antes não tinha esse monte de doença, como é que a gente sobrevivia sem esses testes? Porque hoje a gente sabe que se você faz um teste desse, você descobre precocemente uma má doença, você vai cuidar e tratar. E antes, doutor, como a gente não tinha não? Olha, isso me faz lembrar até uma vez uma fala de uma mãe que disse assim, olha, eu não vou fazer o teste porque vai que eu descubro, né? Então, o caminho não é esse, né? A doença, ela vai aparecer, você fazendo o exame ou não, isso. Mas a sua pergunta é muito relevante, porque a gente imagina, assim, a gente não quer implantar um terrorismo, olha, você tem que fazer, porque isso... Não é assim, essas doenças sempre estiveram lá, sempre coexistiram com a nossa existência. O que acontece é que agora a gente sabe quais são os genes associados a essas doenças. Sim, então, a gente, nas últimas 2 décadas, tivemos um boom de publicações científicas que
conseguiram mapear a causa genética de diversas doenças. Isso fruto da evolução da tecnologia de sequenciamento de DNA. E, paralelo a isso, os custos caíram, né? Então, o avanço das tecnologias propiciou a queda do custo do sequenciamento das análises genéticas e, consequentemente, a massificação. Então, isso trouxe respostas e, ao mesmo tempo, mais acessíveis à população. E, sendo assim, hoje é possível você ter um teste desse acessível à população. Então, respondendo a tua pergunta, há 15 anos elas existiam, porque essas doenças são essencialmente genéticas. Sim, são então, genéticas estavam lá, né? Estavam lá. O nosso DNA não mudou, né? Nossa espécie continua com a mesma sequência de DNA dos últimos 400 mil anos, certo? Então, o que a gente não tinha era conhecimento e o custo era muito alto. Então, você não tinha, imagina você oferecer um exame desse, olha, mas vai custar 300 mil reais. Então era impossível para que as pessoas conseguissem fazer, né? Então houve uma queda de custo e uma geração de conhecimento que permitiu a gente poder oferecer esse tipo de exame hoje. Até porque esse tipo de investigação, vamos dizer assim, que é feita através de testes como esse, ele ainda não é oferecido pela rede pública, né? Não. Nenhum exame hoje de triagem neonatal genético é oferecido pelo SUS. Somente os testes que a gente chama de bioquímicos, né, como o teste do pezinho. E ainda assim, né, ele é limitado. Existem somente 6 doenças genéticas, só 6 doenças, 6, 7 investigadas no teste do pezinho. Quer dizer, a gente está avançando bastante no conhecimento, mas a gente ainda vai avançar um pouco mais nessa questão de custo para que ele seja acessível para todo mundo. Mas quando a gente fala assim, como essa mãe, por exemplo, que diz, é melhor a gente não saber o que tem para não sofrer antes. Mas assim, todas essas doenças que a gente está falando aqui, 343 doenças, é muita coisa junto, né? Algumas delas têm cura, outras são tratáveis. Qual é a predominância mais? Uma doença quando descoberta, por exemplo, lá no bebê, certo, ele vai ter uma cura? Então, a gente não diz que as doenças genéticas podem ser curadas, elas podem ser tratadas. Porque se você parar o tratamento, ela pode se instalar, né? Entendi. Então, eu vou te dar um exemplo, um grupo de doenças que nesse teste, né, são mais de 80, são os erros inatos do metabolismo. Então são... Vamos soletrar para todo mundo entender. Então, os erros inatos do metabolismo, ou seja, são erros de, vamos botar assim, de coisas que a gente come, que a gente não consegue processar, ou o produto delas dentro das células não conseguem ser digeridos adequadamente, podem ser tóxicos ao longo da vida. Então, muitas vezes o tratamento que é retirar um tipo de alimento da alimentação do bebê e você resolve o problema. Mas existem outras doenças que vão ser paliativas, como eu até falei anteriormente. Tem um exemplo clássico, que para quem está aí de casa, quiser depois pesquisar, de uma jornalista que viralizou. Eu sempre dou esse exemplo porque ele é muito marcante e emblemático do grande benefício desse tipo de exame, que é um vídeo chamado Eu Matei os Neurônios do Meu Filho. E aí o que ela conta? Ela conta a história do Theo, que é o filho dela, que tinha uma doença chamada acidúria glutárica. Essa acidúria glutárica era a incapacidade... Esses nomes de vocês são complicados, viu? O pessoal da genética fica lá pensando, como é que eu vou inventar onde é que eu invento um nome complicado para complicar o povo, é desse jeito. Mas vamos se adaptando. E aí ele não poderia, cada vez que ele mamava, ele ingeria a proteína, né, do leite materno e aquilo era tóxico para ele. Então ele poderia ter uma readequação da alimentação dele. Como ele não teve o diagnóstico precoce, ele hoje, eu acredito assim, ele não anda, ele tem limitações, então ele anda numa cadeira de rodas, ele não fala. Por conta de uma alimentação errada que ele tomou de uma incapacidade de processar alguns alimentos. E ele tinha incapacidade de processar. E aí você poderia, simplesmente o tratamento seria mudar essa alimentação. Mudar a alimentação se houvesse essa detecção dessa doença antes, não é isso? Isso. É mais ou menos como as alergias. Eu vejo alergia hoje, por exemplo, hoje quase todo mundo é alérgico a alguma coisa. Ou então tem tolerância a alguma coisa. Parece uma coisa da moda. Antes a gente comia tudo e parecia que não fazia mal. Hoje, eu tenho intolerância à lactose, eu tenho alergia a crustáceos, a mariscos, a não sei o que tem. Antes a gente não tinha isso, não. Olha, aí é uma outra resposta.
a alergia ela é modulada principalmente pelo ambiente. Então, o nosso ambiente mudou muito nos últimos anos, né? Quando a gente olha para os últimos 50 anos, né, as tecnologias avançam. Assim, quando a gente olha para todo o tempo em que assim, humanos, né, de forma geral, pensando em evolução, né, nós tínhamos um hábito muito diferente dos últimos 100 anos. É verdade. Então, não existia energia elétrica, não existia muita tecnologia. O estilo de vida mudou muito, a gente vivia em ambientes abertos, comida não era ultraprocessada. Isso tudo criou um ambiente novo. E esse ambiente novo ainda não é muito bem recebido pelo nosso organismo, entendeu? Entendi. Então, aí já é uma outra questão. As alergias, elas... Eu entendi, eu saí completamente do ramo genético, mas era só para mostrar coisas assim, que às vezes a gente não entende, mas elas já estavam lá. No caso da alergia, não, ela não estava lá, né? Ela foi trazida por modificações exteriores. Ela é principalmente provocada por estímulos externos. Então, tudo que não é genético, a gente diz que é ambiental. Então, a alergia, ela é um fator ambiental. Ambiental, ótimo. Muito boa essa separação para a gente saber o que é alergia e o que é uma doença genética. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas só complementando, existem doenças que são moduladas pelos dois. Tipo assim, o ambiente e a carga genética. Eu vou te dar um exemplo. Pois é, a geneticista adora complicar. Não, calma. Eu vou deixar essa complicação para o próximo bloco. Vou deixar essa complicação para o próximo bloco. Vamos tomar um cafezinho, vamos tomar uma água para eu processar todas essas informações e a gente volta já, um minutinho só. Já estamos de volta conversando aqui sobre doenças genéticas, diagnóstico, tratamento, prevenção e tudo isso. Eu estou conversando aqui com o Dr. Felipe Albuquerque sobre todos esses assuntos e eu tentei fazer uma separação entre duas coisas, ambiente externo e predisposição genética, uma coisa era uma coisa, outra coisa era outra coisa, e você me diz, não, às vezes podem ser as duas, agora sim é hora de explicar. Ótimo. Então, existem doenças que são essencialmente genéticas e existem doenças que nós chamamos de multifatoriais, ou seja, existem vários fatores que podem contribuir. Essas doenças multifatoriais, existe a carga genética e o ambiente contribuindo de forma conjunta. E existem vários exemplos, mas até a gente conversou sobre alguns aqui em off, mas tem um outro exemplo que é muito bom. Câncer. Existem fatores que são marcadores genéticos associados ao câncer, mas existem coisas que nós fazemos durante a vida que são também... fatores de risco. Tem um outro nome, mas enfim, fatores de risco, né? Como, por exemplo, o tabagismo. A pessoa que fuma cigarro, ela é mais predisposta a desenvolver um câncer. A pessoa exposta, câncer de pulmão, a pessoa exposta aos raios solares, então isso não é genético, isso é um fator ambiental que vai alterar o DNA da pessoa, certo? A pessoa exposta ao vírus do HPV, né, ela é mais predisposta a ter câncer de colo do útero e etc. Então, quer dizer, deixa eu ver se eu entendi, são fatores externos, às vezes causados por nós mesmos, que de alguma forma vão interferir na nossa genética, transformando o nosso organismo numa coisa mais vulnerável a esse tipo de doença. Isso, eu também, como a gente já conversou em off, né, eu também sou professor e às vezes eu quero trazer alguns conceitos da genética da sala de aula para nós. Eu vou tentando traduzir, vamos. A sua função é trazer o conceito e a minha traduzir para que a gente entenda. Mas é muito simples. A gente lá fala na sala de aula o que é fenótipo. Fenótipo é a manifestação de uma característica, certo? Então, a cor da pele é um fenótipo. Isso é resultado de quê? Da minha genética, da minha carga genética, mais o ambiente. Então, está definido isso. Então, por exemplo, eu até posso ter uma tonalidade específica, mas se eu começar a me expor aos raios solares, eu vou mudar essa cor de pele, não vou? Então, isso a gente traz para as doenças também. Então, a pessoa ela tem uma predisposição a ter uma cardiopatia. Deixa eu esquentar esse café, que aí eu posso fazer tranquilo, sem essas predisposições genéticas. Então, se, por exemplo, a gente tem uma pessoa que tem um risco aumentado por fatores genéticos de ter algum tipo de alteração cardíaca, ela pode, por exemplo, fazer atividade física, ter uma alimentação saudável, isso vai diminuir esse risco, é um ambiente jogando a favor dela. No caso do teste da bochechinha, por exemplo, ele não investiga esse grupo de doenças, né? Ele investiga doenças essencialmente genéticas. Então, são aquelas em que o ambiente não fala muito, certo? Até porque isso é feito em crianças, né? Em bebês, por exemplo. É feito mais em bebês? Boa pergunta também. Quando que se deve fazer esse teste? Como ele é um teste preventivo, quanto antes fizer, melhor. Pode ser feito até a partir do primeiro dia de vida,
a coleta é indolor, é uma escovinha que passa na mucosa da bochechinha, daí vem o nome, né, teste da bochechinha, e dali são tiradas algumas células como se fosse uma escova de dente, uma coisa muito parecida. E dessas células é que é extraído o DNA do bebê, sequenciado e analisado. Então, como ele é um teste preventivo, quanto antes fizer melhor. Qual é a idade? Todo mundo pergunta muito, até quando eu posso fazer? Meu filho tem 4 anos, eu posso fazer? Não é aconselhável. Então, é aconselhável fazer nos primeiros dias de vida, até o primeiro mês, e depois do primeiro ano, a gente nem faz mais o teste. Por quê? Porque como ele é preventivo, se a criança não manifestou nenhuma alteração clínica, né, nenhuma patologia, nenhuma doença no primeiro ano de vida, provavelmente esse teste não vai pegar, porque ela não vai mais manifestar isso na infância dela. Ah, tá, entendi. Entendeu? Quer dizer, depois que se faz o teste, vocês fazem esse sequenciamento do DNA e fazem a descoberta, olha, tais doenças são possíveis de acontecer. Isso não significa que todas elas vão se manifestar ao longo da vida dessa criança. Olha, geralmente, como essas doenças são muito raras, eu vou te falar que matematicamente é muito difícil que a gente tenha 2 doenças de risco lá, porque não é como essas de risco aumentado, né? Assim, quer dizer, é de risco aumentado, mas são doenças essencialmente que praticamente vai aparecer ou não vai aparecer, certo? Então provavelmente ele só vai ter uma, estourando 2, mas é pouco provável, porque elas são raras, né? A pessoa ter 2 raras ao mesmo tempo. Aí já não era raridade, já era quase uma loteria ao contrário, né? Uma loteria ao contrário, você sabe a palavra que eu estou querendo usar, né? É uma loteria ao contrário, você ter 2 doenças raras, normalmente se manifesta uma. Dessas 340, provavelmente se tiver, vai ser uma única doença. A partir do momento do teste, essa criança faz um acompanhamento, quer dizer, para descobrir, porque, por exemplo, eu imagino que podem ter, alguma dessas doenças podem ter sintomas que você, leigo, não vai perceber assim. A partir do momento em que eu levo meu filho para fazer esse exame, ele vai ter um acompanhamento para saber se vai desenvolver alguma doença, ou eu preciso ficar alerta para depois chamar o médico, olha, ele está apresentando uma doença assim. Como é que funciona a partir daí? Essa é uma boa pergunta também, porque, de novo, né, a gente quer dar uma chance de prevenção antes do aparecimento. Provavelmente, da coleta até o resultado, você não vai ter nenhuma clínica associada lá ao bebê. Mas se tiver, a gente não fica acompanhando e também não fica criando nenhum tipo de situação assim, olha, fique atento, porque não, na verdade a gente quer dar uma ferramenta a mais para a família, né? Então, se tiver alguma condição clínica nova, aí a família ela tem que reportar isso para o laboratório, porque a nossa forma de analisar muda, porque é um evento que ele não pode ser ignorado na análise dos dados do sequenciamento de DNA. Mas então a gente não fica em contato com a família, digo assim, de ficar acompanhando o dia a dia do bebê, não é como um teste do pezinho, você faz e aguarda o resultado. E o teste ele sai em 20, 30 dias. Nesse momento, é possível que não tenha nenhum tipo de evento, né? A maioria dos casos é isso. Mas se tiver, a família pode reportar isso pra gente, porque aí a forma da abordagem muda. Eu vou fazer papel aqui de que... Desculpa, nem fazer o papel de que eu não estou entendendo. Eu vou me comportar aqui como uma mãe que leva o meu filho para lá. Perfeito. Vou fazer o teste da bochechinha. Perfeito. Aí quando sai resultados, é possível que ele vai desenvolver tais doenças. Mas a partir de então, como é que eu posso ficar alerta a esse tipo de aparecimento de doença se eu posso não perceber sintomas dessa doença, que pode ser uma coisa nova, pode ser uma coisa desconhecida? Como é que eu faço? É como o teste do pezinho. Assim, se você não percebeu, talvez nem o médico também perceberia. Assim, Senão que ela não foi desenvolvida pela criança. Ela ainda não foi desenvolvida, certo? Entendi. Então, muitas vezes o resultado até pode sair antes do bebê apresentar os primeiros sintomas. Mas aí já é dali, agora sim, tem um resultado positivo, buscar o profissional médico para fazer o conduzido ali em diante, né? Porque já foi feito o diagnóstico, laboratorial. Então é avaliar pelo médico especialista, fazer o acompanhamento para que esse prognóstico, ou seja, para que esse paciente possa evoluir bem, né? Possa ter um tratamento adequado. Tá certo. A partir da detecção, aí sim, busca um tratamento para que aí
a recuperação, vamos dizer, o tratamento ou cura seja mais eficiente. É preciso que ele comece logo. Logo. Aí entra o laboratório de novo. Caso a gente tenha um resultado positivo, imediatamente nós do laboratório, com a nossa assessoria científica, né, a gente vai chamar a família, explicar todos os dados laboratoriais que a gente encontrou, qual é o significado clínico disso, né? Isso. E também com o médico, porque às vezes pode dar um nó na cabeça da gente, é uma doença rara, a gente nunca ouviu falar desconhecida, e tal. que muitas vezes o médico também pode não conhecer, porque tu imagina assim, se é uma doença que ocorre lá, 1 a cada 20 mil nascimentos, uma doença muito rara, aquilo não faz parte do dia a dia do médico. Sim. E também não do nosso, né? Mas a gente vai ter que pesquisar aí para literatura, etc., para poder dar também essas informações todas para o médico. Ah, né? tá. Quer dizer, pode dar essa confusãozinha inicial dependendo da raridade, do grau de raridade da doença, né? Isso. Entendi. A genética é uma coisa que lhe apaixona, né, professor? Agora professor mesmo. Mas então, é isso que a gente lá no LAC Imagenômica quer trazer, né? A gente quer trazer tudo que existe hoje nas universidades, né, na academia, para a população, né? Para a gente poder fazer com que esses exames deixem de ser tabus e possam chegar aos médicos, às famílias, né? Que deixe de ser tabu, que a gente passe a encarar isso como uma ferramenta a mais no cuidado com a saúde. Perfeito, Helder. Esse aqui é o sentimento da gente lá. E você diria que a população já está consciente, quer dizer, da importância de testes assim, de recursos dessa forma, uma forma de garantir uma saúde ou uma qualidade de vida melhor para os nossos filhos? Olha, a gente tem avançado cada vez mais, né? Cada vez mais a população tem percebido o impacto que as tecnologias relacionadas à genética têm gerado para a gente, né? Então, é um trabalho de conscientização, tudo é muito novo. Então, isso a gente faz com que a gente faça trabalhos direcionados a médicos, né, a população em geral, para que a gente consiga, porque não é só a família, né? O próprio médico também, ele também precisa, e a gente como um laboratório precisa dizer para ele o que a gente tem, porque ele fala, cara, nem sabia que existia uma tecnologia dessa. Poxa, legal, então agora às vezes facilita até a vida dele no diagnóstico, a gente encurta o tempo do diagnóstico, né? Pois é, então como é uma coisa nova, ainda causa estranheza para muita gente, ele está falando até entre os médicos, então é bom que a gente fale a respeito, vamos falar mais a respeito disso, para popularizar o assunto, para levar informação é poder, né? Quando a gente tem informação, a gente fica melhor ferramentado para falar. É uma palavra que nem existe. É ótimo, mas adorei essa palavra. Pronto, eu não sou do ramo da genética, mas eu também sei. Estou inventando palavra difícil, a convivência aqui. Mas a gente fica melhor preparado, vamos dizer assim, melhor preparado para enfrentar esse tipo de doença e se não oferecer a cura, pelo menos oferecer um tratamento que resulta numa qualidade de vida melhor a quem possui doenças que são consideradas raras. Professor, volte mais vezes. A gente precisa conversar mais sobre isso para que todo mundo entenda. Professor Felipe Albuquerque Marques. Muito obrigada por sua presença e por me ajudar a fazer um programa assim, desse jeito, assim, levando um assunto difícil para que todo mundo tome conhecimento. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Para a gente do LAC Imagenômica é motivo de orgulho estar falando de um assunto que é novo, né? Que verdade. Mas que é muito relevante, né? Os testes genéticos, eles estão hoje cada vez mais populares. Esse que a gente falou hoje é existem 4.000, pelo menos hoje já, laboratórios fazendo 4.000 testes genéticos diferentes para fins diferentes, né? Isso é bom, né? Isso é bom. Então, a tecnologia tem avançado muito, os custos têm caído bastante e isso faz com que chegue mais à população e a população possa se beneficiar mais desses exames. Ok, como a gente tem uma expectativa de vida maior a cada vamos dizer, cada pesquisa a gente mostra que está com uma expectativa de vida melhor, é melhor que a gente viva com mais saúde, uma qualidade melhor para enfrentar todos esses anos que teremos pela frente, se Deus quiser. Professor, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado a você, Helder. E para você também, aí, muito obrigada pela companhia, um bom dia. Já sabe que todo dia eu estou aqui te esperando às 9 horas da manhã com assuntos assim bem complicados às vezes, mas é para chamar a sua atenção, para coisas que estão à sua disposição que você pode tomar conhecimento, porque informação é poder sempre. Tchau e até a próxima.